Mas enfim, parênteses gigante. E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vim fazer um vídeo meio resenha, meio recomendação. Vamos lá! Então, hoje eu vim falar sobre o livro Get a Life, Chloe Brown, escrito por Talia Hibbert. Eu vou deixar a capinha dele aqui porque eu não tenho a versão física. Eu li ele em e-book e eu tô dizendo o título dele em inglês porque até onde eu saiba ainda não tem edição em português. Eu não sei quando é que vai chegar aqui no Brasil, eu espero que chegue. Enfim, eu vou dar a sinopse e depois eu vou dizer o porquê que eu li. E aí eu vou começar a falar o porquê que eu gostei, o que é que eu gostei no livro e também o que é que talvez eu não tenha gostado. Get a Life, Chloe Brown é sobre a personagem Chloe, que na verdade ela tem fibromialgia, que eu não sei muito sobre fibromialgia, tá gente? Eu confesso que eu também não pesquisei muito pra fazer esse vídeo, mas basicamente, em linhas gerais, é uma condição médica que faz com que a pessoa sinta muitas dores, então é muito difícil de fazer exercício físico, tem dias que a pessoa não vai conseguir levantar da cama, nem fazer muitas coisas, então é bem complicado mesmo. Causa muitas restrições físicas de certa forma, e aí tem que se tomar muitos remédios, e não tem assim um exame específico que você faça para diagnosticar, sabe? Exige outros métodos para você saber. Mas enfim, Chloe, por causa da fibromialgia, ela acabou perdendo muitas pessoas na vida dela, assim, muitas pessoas foram se afastando porque não sabiam como lidar. E não saber como lidar não é tipo, ai, coitadinha dessas pessoas, não sabiam como lidar, como ajudar, não é tipo, que pessoas ruins mesmo, porque não queriam lidar, não é nem não sabiam como lidar, não queriam lidar, né, porque a gente nunca sabe como lidar com um monte de coisa, porque a gente não passa por essas coisas, mas também não significa que a gente vai abandonar a pessoa que a gente ama, né, se a gente realmente ama, a gente vai tentar entender pra ajudar. Enfim, ela perdeu, assim, muita coisa na vida dela que ela tinha antes da fibromialgia, e aí ela acabou se fechando muito, né, emocionalmente, e esse fechamento, assim, acabou fazendo com que ela ficasse não acomodada, mas de uma forma que ela deixou de experienciar muitas coisas, não só por causa da questão das dores dela, assim, físicas, né, mas também por uma questão de não quero me arriscar porque eu não quero me machucar emocionalmente de novo, sabe? Então, depois que ela passa por uma experiência de quase morte, ela decide fazer uma lista pra dar um empurrão nela, pra que ela volte não necessariamente a ser quem era ela antes da fibromialgia, mas pra que ela meio que pegue as rédeas da própria vida e faça o caminho que ela quiser fazer. E aí a lista tem de tudo. Eu não vou falar porque aí é legal quando você for lendo e vendo o que é que tem na lista. Mas aí, uma das coisas da lista dela, que é a única coisa que eu vou falar, é sair da casa da família dela pra ela ter mais uma independência e tal, e fazendo outras coisas. E aí, ela acaba indo morar num prédio que tem como o superintendente, eu sei que a gente não usa essa palavra aqui, mas é porque em inglês é superintendente. E aí a tradução literal, no caso, é superintendente, que é basicamente uma pessoa que o dono do prédio contrata pra cuidar do prédio, assim, pra fazer de tudo que o prédio precisar, assim, ajudar os condôminos, manter as coisas organizadas e tal, que aqui a gente não tem bem isso, né, a gente tem, na verdade, isso seria mais ou menos um síndico, né, e não exatamente, porque um síndico não faz as coisas que o superintendente faz aqui nesse caso, então é meio diferente, assim, como funciona, assim, essa dinâmica lá na Inglaterra pra cá, porque o livro a autora é inglesa, então tem essa diferençazinha aí, mas enfim, parênteses gigante. Ela vai pra esse prédio, e aí ela conhece o superintendente, e é claro que o superintendente é muito gato, e aí eles meio que se odeiam, mas eles não se odeiam de verdade, sempre tem uma tensão sexual entre eles, e aí vai desenvolvendo pra, tipo,
flertes mesmo, até começarem a, enfim, se envolver, né? E é basicamente sobre isso. Assim, é uma sinopse muito geral, mas eu vou falar um pouco mais de outros aspectos que eu gostei aqui no livro e mostrar pra vocês que o livro não é simplesmente sobre o par romântico. Vai muito além disso. É uma comédia romântica? É, de certa forma. É aguinha com açúcar? É, de certa forma, mas tem outras coisinhas aí no meio. Bem, a primeira coisa que eu vou falar é que esse livro é bem explícito, tá? É bem explícito no sentido sexual da coisa. Eu não esperava que ele fosse ser tão explícito, mas ele é bem sexualmente explícito, assim, é um livro adulto mesmo, tá? E também tem alguns assuntos mais delicados na história, no caso, o par romântico de Chloe, ele saiu de um relacionamento abusivo, então ele tá lidando com isso ainda, né? Ele tá tentando se recuperar emocionalmente, né? E ela também tem essas questões que eu já falei, né? Da fibromialgia e das pessoas que deixaram ela, então tem esses assuntos mais delicados assim, mas ela realmente trata assim com muito cuidado os assuntos, sabe? Inclusive, ela faz uma coisa bem legal que eu adoraria que todo livro tivesse, porque eu acho importantíssimo a gente saber os gatilhos que um livro tem antes da gente ler, pra gente saber se a gente realmente quer ler, se a gente pode ler aquele livro naquele momento. Então, ela coloca, a própria autora mesmo, a nota dela é sobre isso, é sobre, olha, o livro trata sobre isso, isso e isso, espero que eu tenha tratado bem. E então, assim, é bacana porque você vê que ela se importa e que ela toma cuidado, sabe, no que ela vai falar, como ela vai falar. O livro não é explícito na questão, assim, não é gráfico na questão de violência, porque, assim, a questão deles aqui não foi nem violência física. No caso dele, tem pelo menos uma cena que ele menciona, não, a cena não é descrita pra gente da violência física que ele sofreu, mas só tem uma menção, assim, de uma violência específica, física. Mas a questão aqui é mais a violência psicológica mesmo, né, e como essa violência afeta e como tem que se trabalhar, né, pra conseguir viver depois disso, né. Mas ao mesmo tempo não tem cenas, assim, de gráficas no sentido da gente ver a pessoa sofrendo a violência, sabe? É mais uma coisa dele dizer, por exemplo, o que a ex dele fazia, sabe? Ah, ela fazia isso, isso e isso. E claro que tem o seu peso, claro que toca o coração da gente, a gente fica com raiva e fica enojado, mas também não é gráfico, digamos assim, não é tão... É mencionado porque é importante pra gente entender mais cada personagem, mas também não tem essa questão muito, digamos assim, visceral da coisa. Mas lembrando, se você não se sentir bem pra ler esse tipo de coisa agora, talvez não leia, mas assim, eu também digo que é um livro bem esperançoso, assim, sabe? É um livro que dá um quentinho no coração muito grande. Sobre a escrita, assim, eu não posso falar muito sobre algumas coisas específicas ou com muita propriedade, porque eu tô começando a ler em inglês agora, né? Eu não li muitos livros em inglês ainda, eu tô adquirindo um hábito, eu falo inglês, eu escuto inglês e tal, com uma certa fluência mesmo da coisa. Eu me considero fluente porque eu consigo me comunicar sem nenhum problema, mas ainda tem algumas competências do inglês que eu preciso melhorar muito. Eu ainda tenho muito vocabulário para adquirir, tenho muito que treinar a escrita e a leitura, então assim, eu não posso falar com a mesma propriedade, digamos assim, que eu falaria do português. Não é uma escrita de outro mundo, mas eu achei legal. Tem algumas coisas do e-book que eu acho que foi, assim, problema de revisão do e-book mesmo, mas eu não tenho absoluta certeza. Tem algumas escolhas de palavras aqui em alguns momentos que eu fico... Tem certeza que essa palavra aqui nesse momento? Mas talvez seja uma coisa do dicionário, do que o dicionário do Kindle me mostrava, assim, que o dicionário realmente me ajudou muito, porque tinha muitas palavras, assim, que eu não conhecia, então foi fácil de consultar e de seguir a leitura. Mas tem algumas palavras que eu acho que se você usar mais no seu dia a dia, você falar mais inglês, assim, né, se for a sua língua, assim, sua primeira língua, eu acho que talvez fique mais fácil de entender, porque pelo sentido do dicionário eu ficava meio esquisita essa escolha aqui, mas talvez seja uma questão de... não sei. Eu gostei muito, muito, muito do sarcasmo dela, assim,
Ela é muito engraçada, assim, o humor dela é um humor que bateu muito comigo. É um humor bem parecido com o meu mesmo, assim, em alguns aspectos. Então eu gostei muito, assim, muito mesmo. E ainda sobre a escrita e sobre o humor, é interessante porque o livro, ele é, assim, majoritariamente sobre o romance dos dois, mas tem essas questões deles que influenciam o romance em si, né, e toda a história. Tem o humor também que ela traz, né, é primeiramente uma comédia romântica, mas que traz uma carga dramática também aí no meio. E eu acho que ela tem uma mão muito boa pra dosar, sabe? Quando o que vem e quando vem. E é muito fluido, assim, porque você tá, sei lá, numa página, você tá, que engraçadinha essa cena, e na página seguinte você já tá, eita, nossa. E ela faz isso de uma forma que não fica uma coisa, sabe, que você olhe e pense, nossa, que nada a ver, sabe? Tava aqui num clima e agora tá do nada um clima completamente diferente. Não, ela faz de uma forma muito natural. Nem todo mundo consegue fazer isso e assim, eu tenho que dizer que é muito bem feito, assim, por ela. Como eu falei, ela traz os assuntos mais pesados de uma forma cuidadosa. Ela não traz sem motivo, ela traz porque é importante para a construção de cada personagem e pro tema também central, de certa forma, porque o tema central é o romance, mas também é sobre você encontrar outra pessoa e você conhecer aquela pessoa como um todo, você ter que entender o lado dela e o seu lado, e como vocês podem trabalhar juntos para ter um relacionamento saudável. E esse livro, assim, eu acho que ele é um bom exemplo porque muitas vezes eu acho que tem muita gente que talvez não goste da temática de romance, né? Não gosta muito de romances românticos, porque olham muito pra livros assim, Nicholas Spark, que eu nunca li, mas assim, já vi algumas adaptações pro cinema. Ou então assim, com After, com 50 tons de cinza, essas coisas que são geralmente meio ruins, né? Assim, ruins, na minha opinião. E muitas vezes também problemáticas, né? Então, a romance romântico é isso, então não me interessa. Então esse é um exemplo de, olha só, dá pra se fazer, entendeu? É um exemplo de um bom, assim, que traz o romance, mas o livro não é só sobre isso, vai além da coisa física e da atração sexual. Então eu acho que ele é um bom exemplo, assim, de tipo, olha, existem coisas boas aqui, sim, nessa temática, sabe? E a gente também pode trabalhar essas coisas de uma forma bacana, sem ser problemático, né? Sem trazer ideias e ensinamentos, entre aspas, errados ou que não são muito bons ou construtivos, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente sabe que comédia romântica, assim, traz umas coisas que, principalmente para as mulheres, é horrível. Assim, porque são coisas bem patriarcais, bem idiotas, é do tipo, o homem pode fazer qualquer merda, que se ele te trouxer flores, tá tudo ok, não é assim. Então a gente não tem isso aqui no livro. Por mais que ele siga a fórmula da comédia romântica, de tipo, se conhecem, se apaixonam, ficam juntos, brigam e voltam e terminam o livro e tem um final feliz. Por mais que se siga essa fórmula, ela traz outras coisas ao redor dessa fórmula que por um momento até parece que ela não tá seguindo uma fórmula. E por mais que você saiba como vai terminar o livro, que vai ter um final feliz, você ainda fica ali, sabe, lendo e querendo saber logo o que vai acontecer. E o conflito é muito crível. Pode até parecer uma coisa pequena e talvez algumas pessoas que, por exemplo, nunca tiveram que lidar muito com saúde mental, assim, nunca passaram por algumas coisas, talvez olhem assim, que besteira, sabe? Mas e não necessariamente quem, sei lá, sofreu um relacionamento abusivo vai entender, eu tô dizendo, mas principalmente pessoas também que têm ansiedade e tal, vão conseguir olhar e entender, poxa, realmente parece uma coisa tão pequena, mas não é, de forma alguma é uma coisa pequena. Então ela traz esses conflitos críveis e dá uma solução boa pra eles, sabe? Ela faz uma coisa que eu sinto muita falta em muitos livros e filmes, que é os personagens verbalizarem as coisas, sabe? Porque se tem muito essa cultura de que a gente tem esse problema e, sei lá, 2 segundos de conversa vai resolver, e não é isso. A gente precisa falar, e tem tantos problemas que nem precisam existir se as pessoas tiverem o hábito de conversar e tiverem uma comunicação aberta. Então ela traz isso aqui, eles conversam de verdade, assim,
Não tem essa coisa assim do gesto grandioso em público que resolve tudo. Não, os personagens têm que falar o que eles estão sentindo, por que que aquilo aconteceu, por que que eles se sentiram daquela forma, ou por que que eles agiram daquela forma, até eles se entenderem. Então é legal porque mostra um relacionamento saudável de duas pessoas que estão se trabalhando para poder ficar bem consigo mesmo, mas também para ficar bem com o outro. Então eu gostei muito desse aspecto. E o livro, inclusive, ele é escrito em terceira pessoa, mas ele dá o ponto de vista dos dois, o que eu acho muito bacana, porque a gente sempre tá entendendo o que os dois estão sentindo. Então, assim, é legal porque você vê o que os dois estão sentindo, sei lá, na hora do sexo ou em alguma hora de atração física, mas você também vê o que eles estão sentindo nos momentos de conflito, nos momentos de incerteza, nos momentos que eles estão separados. Você entende também os objetivos pessoais deles. Além disso tudo, o livro também traz, de certa forma, a questão profissional dos dois, entendeu? Mais dele do que dela, mas ele é, por exemplo, a questão mais... o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me restabelecer profissionalmente, né? E você se importa com isso também. É um livro bem dosado em vários sentidos, eu acho. E, como eu falei, é um livro bem otimista, dá um quentinho no coração enorme. E eu não sei muito sobre a autora, mas eu já tô lendo o outro livro dela, que é... Porque Chloe tem duas irmãs, aí o livro que eu tô lendo agora é sobre a irmã do meio, e vai lançar um livro sobre a irmã mais nova ano que vem, que com certeza eu lerei também. E assim, eu vou ficar de olho nessa autora, porque eu li em algum lugar que eu acho que ela falou, né? Ou aqui na descrição sobre ela, que fala que ela se importa e quer trazer representatividade, né? Então, Chloe, por exemplo, ela é negra e gorda. Então, geralmente, o que a gente mais vê em comédia romântica são mulheres magras. E aí é que tá, né? Geralmente, principalmente em filmes, são mulheres magras, brancas, que se encaixam muito no perfil de beleza, assim, na ideia de beleza que se tem no mundo. Então, ela traz essa representatividade nessa questão, que eu acho muito bacana. E, assim, é bacana porque ela traz... Porque, veja, eu acho muito importante a gente falar sobre alguns assuntos, porque é importante a gente falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre gordofobia, sobre transfobia e tantas outras coisas, porque são coisas que afetam as pessoas de verdade, assim, são coisas que matam, inclusive. Então, é importante a gente falar sobre isso, mas também é importante a gente perceber que as pessoas que fazem parte dos grupos sociais que são afetados por essas coisas não são somente isso, são pessoas como nós, que têm objetivos profissionais, que se apaixonam e que sofrem por outras questões também. É legal porque Thalia, ela traz isso de uma forma a normalizar mesmo a presença dessas pessoas. Traz assim, olha, se uma mulher branca e magra pode estar numa comédia romântica e a história é sobre isso, sobre outras coisas, mas não no fato dela ser branca e magra, por que uma mulher negra e gorda não pode estar numa história que não seja necessariamente sobre isso, né? Sobre gordofobia ou sobre racismo. Então ela traz uma personagem que é negra e que é gorda e que é autoconfiante, por exemplo, entende? E não que ela trate isso como se fosse a gordofobia e racismo não existe. Não, inclusive tem uma parte em que ela fala um pouco sobre isso, a personagem. Mas é muito bacana ver uma personagem com esse perfil autoconfiante e ver que o livro não é especificamente sobre isso, porque é muito importante a gente lembrar que pessoas negras não falam só sobre racismo, pessoas negras produzem todo tipo de conteúdo e assim como pessoas gordas não falam só sobre gordofobia, assim como pessoas LGBT não falam só sobre LGBTfobia. Se foi bacana pra mim ler isso, imagina pra uma pessoa que se identifica com Chloe, né? Então, enfim, eu definitivamente vou ficar de olho em Thalia porque é muito bom. Eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês pra ler esse livro. Eu certamente não falei absolutamente tudo que eu queria falar, porque eu poderia falar outras coisas aqui também, mas eu não quero dar spoiler. E é isso, eu espero que até mesmo quem não gosta muito de romance romântico tenha ficado com curiosidade. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijão, e eu vejo vocês
no próximo vídeo.